Meu nome é Cláudio Marçal Freire, nasci em 12 de julho de 1953, atualmente exerço o cargo de terceiro tabelião de protesto de letras e títulos de São Paulo, capital. Institucionalmente, eu respondo pelo Sinoreg, que é o Sindicato dos Notários Registradores do Estado de São Paulo, como presidente, né? E vice-presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Estado de São Paulo. E sou membro do Conselho Consultivo do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil e também participo da diretoria colegiada da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG-BR. Sou um dos vice-presidentes da Confederação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil, CNR, e também vice-presidente da Federação Brasileira de Notários e Registradores, a FEBRANOR. Na verdade, eu sou paranaense de nascimento apenas, né? Eu sou filho de paulistas, eu nasci na cidade de Irói, atual Presidente Castelo Branco, que faz parte ali da Grande Maringá, do norte do Paraná. A minha infância foi mais na cidade de Penápolis, que é aqui da região noroeste do estado de São Paulo, em propriedade dos meus avós e dos meus pais. Propriedade rural, né? E eu vim para São Paulo com 16 anos, né? Tentei aqui para tentar a minha carreira profissional em São Paulo com 16 anos, onde comecei trabalhando como auxiliar de escritório no Departamento de Relações Humanas da Metalúrgica Lafronte S.A. E por lá eu trabalhei 2 anos, e em 1970, isso foi em 1969 a 71. Em 1971, eu ingressei aqui no terceiro tabelionato de protesto de letras e títulos de São Paulo, capital. Também comecei pela organização do Departamento de Relações Humanas, o RH. Então, na verdade, quando você é jovem e está em busca de uma colocação profissional, e no meu caso eu buscava ser auxiliar, trabalhar na área de escritório, que é a área administrativa, você acaba se apegando àquilo que realmente o que mais lhe convém. Logo que eu saí dessa empresa que eu citei, a Metalúrgica Lafronte S.A., eu, através da indicação de um amigo, eu vim trabalhar no terceiro tabelionato de protesto, mas não tinha, o meu interesse, na verdade, por cartório, ele foi despertado um pouco antes, quando eu ainda recebia naquele tempo, eu li as cartas do meu tio, que trabalhava num cartório no interior. Eu gostava muito da caligrafia dele, né? Caligrafia de cartorário, né? Aquela corridinha bonita, e eu que li as cartas para minha mãe, eu vi quando na época se comunicava praticamente por carta. Eu sempre tive interesse em trabalhar em escritório, cartório, em razão disso. Isso, eu concluí o meu ensino secundário aqui em São Paulo, né? E depois eu ingressei na Faculdade de Direito, a Faculdade Metropolitanas Unidas, onde eu concluí em 1983 o curso de Direito. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu aproveitei bastante a época da faculdade, porque eu já respondia aqui pelo terceiro tabelionato de protesto da condição de oficial interino, tabelião interino. E eu fiz todo o curso, todo esse período, respondendo pelo cartório e fazendo a faculdade. Então eu aproveitei bastante, porque eu pude tirar das lições, né, dos livros de direito,
tudo aquilo que eu precisava para aplicar na minha vida profissional como tabelião de protesto. É muito interessante. Eu, inclusive, nessa ocasião, eu já era mais velho, né? Não era tão jovem. Eu ingressei aqui como interino com 26 anos e concluí o curso com 30 anos. Né? Eu já tinha 30 anos. Então, pude me dedicar muito à matéria de direito em razão dessa maturidade que a gente já tinha, que já tinha um objetivo na vida, né? O Sinoreg é um desafio, né? Foi um desafio presidir o Sinoreg, porque nós, os notários e registradores, até a Constituição de 1988, não podiam se sindicalizar, né? Eram vedados a eles a sindicalização. Essa sindicalização só foi possível a partir da Constituição de 88. Porque antes de 88, da Constituição de 88, antes da privatização das serventias notariais e registros, os notários e registradores eram considerados funcionários públicos e havia vedação, então, até então, né, na Constituição anterior, a sindicalização de funcionários públicos. Então, só poderia haver associação, né, entidade associativa e não sindical. E com a privatização houve a formação do sindicato laboral. Então, em razão da formação do sindicato laboral, passou a ser importante e necessário também a criação então do sindicato patronal, que é dos notários registradores, para fazer frente a todas as demandas laborais, né, dissídios coletivos e tudo mais. Então, foi uma experiência interessante. Num primeiro momento eu participei, acho que de uma ou duas diretorias como diretor da diretoria, não como presidente, e depois de duas ou três gestões como diretor, eu fui elevado à condição de presidente do sindicato e lá estou até os dias de hoje, né? Talvez pelo meu quarto ou quinto mandato, eu não me lembro bem agora. Então, a nossa luta pela privatização, ela é anterior à Constituição de 88. A Constituição de 67, ela foi alterada por uma emenda constitucional, que é a emenda 7 de 77, e essa emenda constitucional, ela trouxe no seu bojo a estatização das serventias, proibindo, então, até que fosse regulamentada a estatização, que houvesse nomeação em caráter efetivo para qualquer serventia. Então, o que acontecia? As serventias iam se vagando e eram designadas pessoas para responder pelo expediente interinamente e não poderia abrir concurso nem serem nomeados novos titulares, porque estava vedado pela Constituição, então, de 67, através da emenda 777. Foi um período difícil, né? Nós já respondíamos pela serventia aqui, pelo terceiro tabelionato, desde 79, né? Desde novembro de 79, e o projeto de regulamentação da estatização, ele acabou sendo encaminhado pelo governo federal. Na época o governo era do regime militar, regulamentando a estatização em março de 1980. Né? Então, haviam muitos cartórios vagos pelo Brasil afora, inclusive em São Paulo haviam muitos cartórios vagos, muitas pessoas, colegas, né, nomeados interinamente. Essas pessoas, então, formou-se, em razão disso, um grupo, um movimento para acompanhamento do projeto de lei da regulamentação da estatização. Este projeto de lei acabou recebendo em torno de 245 emendas. Ele acabou sendo modificado pelo Congresso Nacional
e depois acabou sendo vetado pelo presidente da República na sua totalidade, por entender a presidência da República que o projeto da regulamentação teria sido desvirtuado. Então, com o veto, continuou, né? As serventias continuaram estatizadas, mas sem regulamentação e com pessoas designadas em caráter precário interinamente. Bom, aí em 1982, com a reforma política, houve novamente um movimento das pessoas que estavam respondendo pela serventia, com o apoio das corregedorias locais, com o apoio dos tribunais, no sentido de trabalhar pela reversão dessa estatização, porque àquela altura, para as corregedorias, os tribunais de justiça, havia o entendimento de que a estatização seria ruim para o Brasil, né, para a nação brasileira, que os serviços não seriam melhorados, não seriam bem prestados, a população não seria bem atendida se houvesse a estatização. Então, os próprios tribunais, eu me lembro que aqui em São Paulo, a corregedoria, os juízes e corregedores apoiaram esse movimento dos interinos, principalmente dos interinos que estavam à frente do cartório, contra esse movimento, esse projeto de lei da estatização. E então, na reforma política que houve em 82, apoiaram a reversão da estatização para um regime privatizado, né? Ocasião, então, em que foi estabelecido o concurso público para o ingresso nas serventias notariais de registro e a efetivação de todos aqueles que já se encontravam respondendo pelas serventias, desde a nomeação como substituto há mais de 5 anos, né? Então, a partir de 82, 83, todas essas pessoas passaram, inclusive eu, né? Passamos a ser designados definitivamente, ou seja, nomeados definitivamente como titulares das serventias, e estamos à frente delas até hoje. E aí a privatização, na Constituinte do Movimento Constitucional de 86 a 88, o anteprojeto de Constituição elaborado por uma comissão de notáveis que foi designada pelo presidente da República à época, o presidente José Sarney, infelizmente trouxe novamente a proposta da estatização. E aí foram 2 anos, mais 2 anos de luta em Brasília, aí já nós todos como titulares, mais os titulares, as pessoas mais antigas, para fazer ver ao Congresso Nacional, demonstrarmos ao Congresso Nacional que isso já tinha sido tentado antes e que teria sido um passo atrás voltar na estatização. E felizmente, ao cabo do processo constituinte, os cartórios foram declarados, os serviços, né, notariais de registro, foram declarados exercidos em caráter privado e assim tem prevalecido, né, até hoje, a privatização. Na verdade, eu fui um dos, né, membros, né, da equipe que participou, né, no processo constituinte, assim como também em 82, na reforma política, pela reversão da estatização. Eu era, na época, ainda jovem, né? Então, haviam colegas muito mais velhos que foram essas pessoas que encabeçaram praticamente o movimento. Na Constituinte, tendo em vista a necessidade de um acompanhamento mais próximo da Constituinte, houve uma reunião da classe em 1984, em maio de 1984, e lá então se resolveu nessa reunião dos colegas, né, mais velhos, mais antigos, se decidiu nessa reunião em criar uma associação nacional, né, dos cartórios, né, do Brasil. E aí foi quando foi criada a ATEB, a Associação dos Titulares das Serventias Extrajudiciais do Brasil, né? E nomeada a nossa colega de Brasília, oficial de registro de imóveis de Brasília, a doutora Léa Portugal, né?
Léa Emília Braun, em Portugal, como primeira presidente da nossa classe e como presidente da nossa entidade nacional. E se constituiu, já aproveitando a criação da ATEB, foi constituída uma comissão coordenada por um colega do Rio de Janeiro, de saudosa memória, porque já falecido, Antônio Carlos Leite Penteado, que coordenou todo o trabalho da classe na Constituinte brasileira, na Constituinte de 86 a 88, e o doutor Antônio Carlos Leite Penteado, esse colega nosso, ele era assessorado na época, nesse movimento, contava como seu primeiro secretário, o doutor Léo Barros Almada, que é o atual primeiro tabelião de protesto do Rio de Janeiro, né? E nós todos fazíamos parte da equipe toda de colegas do Brasil todo, que passou a atuar não com mandato eletivo, né, mas como colegas e representantes da classe no Congresso Nacional, demonstrando e fazendo ver aos deputados a necessidade de se manter o serviço no regime de exercício em caráter privado. Isso. Com a promulgação da nova Constituição em 88 e com a declaração pela Constituição nova do exercício em caráter privado dos serviços notariais de registro, e nesse mesmo dispositivo havia previsão de que uma lei teria que regulamentar toda a atividade. Então, esta lei veio a ser editada depois, em novembro de 1994, a Lei 8935, né? De 18 ou 19 de novembro de 1994. Então, com a edição da Lei 8935, houve necessidade de ajustar também a denominação, né? Os estatutos da ATEB. Foi quando a ATEB foi transformada em ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil, né? Dos Notários e Registradores do Brasil. Então, daí é que veio o surgimento da ANOREG, veio aí. E a doutora Léa Emília Braun, de Portugal, continuou a presidente da classe, agora, depois, evidentemente, na ANOREG Brasil, né? Com a promulgação da Constituição de 88, e tendo em vista ter sido declarada, né, o exercício da atividade em caráter privado, e considerando que o protesto ele era regido e vinha sendo regido por leis esparsas, Decreto-Lei 2044 de 1908, Lei da Duplicato, Lei do Cheque, ou várias outras disposições legais, nós fizemos um movimento nacional, e na mesma data da promulgação da Constituição de 88, nós fundamos o Instituto de Estudo de Protesto do Brasil. Foi encabeçada a fundação desse instituto pelo Dr. Léo Barros Almada, colega de Minas, Dr. Luiz Márcio Carvalho, o colega da Paraíba, Dr. Germano Toscano de Brito, de São Paulo, além de mim, o Dr. Rubem Garcia, o Dr. Carlos Alberto Nicolau, o Dr. Antônio Augusto Smith Junqueira, vários colegas de protesto, né? No Rio Grande do Sul nós tivemos vários colegas também, e Paraná, Santa... Bom, houve um movimento grande, então, enfim, dos colegas tabeliães de protesto, e no dia da promulgação da nossa Constituição foi fundado o Instituto de Estudo de Protesto do Brasil, com o único objetivo de nós conseguirmos, com o tempo, reunir uma proposta legislativa que viesse a consolidar todas as normas, né, relativas ao protesto de título, e com isso nós conseguimos, tempos depois, né, apresentar uma proposta que acabou redundando na nossa Lei 9492 de 1997.
Foi um período terrível, difícil, porque a consti- a cons- o processo constituinte acabou declarando o registro de nascimento e óbito e a primeira certidão gratuitos, né, para as pessoas carentes, né, as pessoas pobres, de acordo com a lei. E o presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso, encaminhou um projeto de lei regulamentando a universalização da gratuidade do registro de nascimento e óbito. E nós tínhamos e temos até hoje no país serventias de registro civil que só fazem isso, só praticam atos de registro civil, e nascimento e óbito. Não tem outra atividade anexa, né? E então, em função disso, acabou havendo um desespero muito grande desses colegas, e de fato nós tínhamos aí relatos de colegas que se suicidaram, outros que tiraram filhos das escolas porque não poderiam pagar, porque não tinham o projeto de lei que regulamentou a Constituição no sentido da gratuidade dos atos do registro civil. Ele estabeleceu a gratuidade, mas não estabeleceu como seria paga a conta, né? Nós fizemos um movimento nacional ao lado dos registradores civis, no sentido de instituir, criar um fundo para ressarcimento desses atos gratuitos. Esse fundo, a nossa proposta, inclusive nós levamos pareceres de constitucionalista e tudo mais, tributarista. Nossa proposta é que esse fundo fosse oriundo dos rendimentos da própria classe, quer dizer, não sairia, esse fundo não seria criado com verba pública e nem com verba da população. A própria classe, as outras atividades notariais de registro, é que alimentariam esse fundo para o ressarcimento de todos os colegas registradores. Lamentavelmente, não sabemos por que razão, chegamos a aprovar o fundo no Congresso Nacional, mas não sabemos por que razão o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou o fundo. Então a classe continuou, os registradores civis continuaram sem previsão legal para ressarcimento de seus atos. Aí não tivemos outra saída senão recorrermos às Assembleias Legislativas dos Estados. Foi quando, por iniciativa nossa, foi apresentado um projeto de lei. Na verdade, foi uma emenda a um projeto de lei que reformulava nossas leis de emolumentos, retirando 5% dos emolumentos de cada notário registrador e repassando para o fundo para ressarcimento dos atos gratuitos do registro civil. Foi duro, não foi tranquilo, porque também na época o governador era o Mário Covas, que também não compreendeu essa proposta, acabou vetando esse fundo, né? Depois tivemos que fazer um movimento na Assembleia demonstrando a necessidade do fundo. Foi derrubado esse veto, aí o governador, inconformado com a derrubada do veto, entrou com a DIN no Supremo Tribunal Federal. Aí houve necessidade da reformulação da lei para que houvesse perda de objeto dessa DIN, e essa lei foi reformulada e, infelizmente, mais uma vez, não satisfeito, o governador vetou novamente o segundo projeto de lei. Houve novamente a necessidade de derrubada desse veto, mas aí, como havia uma DIN anterior lá no Supremo, e com a reformulação desta lei por esta outra, e com o falecimento na sequência aí do governador Mário Covas, a assunção do governo pelo então vice-governador Geraldo Alckmin, o Supremo consultou a necessidade ao governo. Foi necessário, né, a consulta ao governo do Estado para tomar a decisão, e o Supremo, na consulta que foi feita, o governador disse que estava satisfeito com a modificação, então que não haveria necessidade de
de suspensão da lei. Então nós temos o fundo depois de algum tempo, né? Isso foi de 97 até 2000, 2001, essa luta, e conseguimos, felizmente, né, consolidar o fundo aqui no estado de São Paulo, do Registro Civil, através, então, dessas medidas que foram tomadas na época, as duras penas aí de todos os notários, registradores e dos registradores civis também. A nossa gestão na Noreg Brasil, que se deu de 2017 a 2022, 5 anos praticamente, 2 mandatos, sendo o último encerrado, antecipada um pouco, né, o término do mandato, até por nossa proposta, porque nós já estávamos ali fazendo uma reforma estatutária e por isso propusemos já a mudança do mandato. Ela foi, de certa forma, esse período de 5 anos, foi, de certa forma, também um período difícil para nós, porque nós tivemos aí no meio do caminho a pandemia, né? Nós tivemos aí, nesse período, ter que manter os cartórios abertos para atendimento da sociedade, da população. E então tivemos que fazer um movimento muito grande junto ao CNJ para que fosse considerada a atividade como uma atividade essencial, né? Senão se não fosse assim, nós teríamos que ter fechado, porque os governadores estavam fechando todos os serviços públicos, mandando todo mundo ficar em casa e tudo mais. Tivemos então uma atuação muito grande junto ao CNJ nesse sentido, conseguimos, felizmente, a declaração da essencialidade, né, dos nossos serviços. Tivemos um trabalho também no sentido de demonstrar ao CNJ a necessidade do serviço à distância, né, do home office, da possibilidade de ser feito isso também naqueles casos em que era possível ficar o funcionário ou o notário registrador ficar em casa, né? Então tivemos nesse período também a edição de alguns provimentos regulamentando as nossas atividades. Nós tivemos, por exemplo, a edição do provimento que regulamentou a ONR, né, pelo CNJ, o Operador Nacional de Registro, né? Na área de protesto, nós tivemos aí o provimento 86, que regulamentou a atividade, o provimento 87, que criou a nossa Central Nacional, regulamentou a Central Nacional do Protesto de Títulos, a CENPROT, e também que criou também, através dessa regulamentação, foi possível criar o serviço de informações gratuitas, né, de protesto de títulos. Através desse provimento também foi possível o estabelecimento de uma prática que já tinha sido aprovada em São Paulo desde o ano de 2001, já estava em vigor, que é a postecipação do pagamento dos emolumentos dos cartórios de protesto de título, ou seja, o credor passou a ser desonerado no momento da apresentação do título, desobrigado de apresentar o pagamento, fazer o pagamento, realizar o pagamento dos emolumentos. Isso foi estendido para todo o território nacional através desse provimento 87 do CNJ. Tivemos como você disse, o aprimoramento do PQTA, que hoje é um instrumento reconhecidamente nacional aí, de reconhecimento daqueles cartórios que melhor prestam serviço para a sua comunidade. Tivemos também atuamos e até conseguimos que houvesse aí um evento de AIA sobre a institucionalização do apostilhamento de documentos
pelo meio eletrônico, né? Meio digital, que até então era feito tudo de forma ainda manual, né? Embora por meio eletrônico, mas era tudo consolidado em papel, né? E, enfim, foram essas as nossas atribuições aí nesse período, né? Foram esses os nossos trabalhos. Tem mais coisas, inclusive, que foram desenvolvidas, mas de menor interesse, mas que estávamos lá à frente da entidade para plena atenção dos colegas, notários, registradores e tudo mais. O concurso público, ele foi, como eu disse no início, ele foi estabelecido pela emenda 2282, quando houve a desestatização, né, das serventias. Foi mantido na Constituinte, né, através do artigo 236, foi previsto. Em São Paulo, o concurso público já vinha sendo realizado desde 1970, através do Decreto-Lei 159 de 69. E aí, então, o concurso ele já existia desde essa época, mas em todo o Brasil, praticamente, ele foi consolidado pela emenda 2282. Foi proposta da classe, né, no concurso. São Paulo passou a realizar o concurso. Teve um período que foi suspenso o concurso com a estatização, né, pela emenda 777, mas ele voltou a ser realizado logo após a emenda 22 de 82, aqui em São Paulo. E ele foram realizados vários concursos depois da emenda 22 de 82, até a edição da Lei 8935 de 94. Com a edição da Lei 8935 de 94, São Paulo afastou a lei do concurso que estava em vigor, o Tribunal de Justiça afastou e editou um provimento regulamentando o concurso no formato previsto na Lei 8935 de 94. Então passou a realizar os concursos. Então, desde então, o concurso vem sendo realizado. Nós estamos já no 13º concurso, mas infelizmente, como foi dito, no interior do Brasil aí, há estados que ainda não realizou o concurso. É uma pena que isso esteja ocorrendo, mas eu vejo ainda com maior dificuldade a realização dos concursos agora, porque por uma decisão inusitada da Corregedoria Nacional de Justiça, na época do ministro Gilson Dipp, foi estabelecido o teto de remuneração para serventias notariais de registro vagas, ou seja, o designado interinamente não pode receber mais que 65%, salvo engano, da remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a diferença entre o teto e a arrecadação de fato realizada pela serventia tem que ser recolhida aos cofres dos tribunais de justiça. Então, para os tribunais de justiça, com interesse nesses tetos, né, desses valores remuneratórios acima do teto, eles não vão ter muito interesse também em realizar os concursos, né? Porque eles vão ter, para eles, quanto mais serventias vagas, melhor. Não posso dizer que é o caso de São Paulo, porque São Paulo terminou o 12º, já abriu o 13º. Mas aqueles estados que já não realizavam o concurso, agora muito menos irão realizar, porque agora as serventias vagas
é fonte de renda para os tribunais de justiça, né? É uma pena que isso esteja dessa forma. A lei que regulamentou o artigo 236 da Constituição, ele prevê que a autoridade competente, ou seja, em cada estado, a Corregedoria Geral da Justiça, havendo a vacância, ela declara a vacância, ela designa um responsável pelo expediente e deve abrir concurso imediatamente. Ou seja, não tem que ficar muito tempo para a abertura do concurso. Mas agora, com a destinação do superávit do teto para os tribunais, o interesse certamente desses estados é não realizar mais concursos assim, com maior rapidez, né? Então eu vejo com muita preocupação isso. Mas o concurso foi bom, tem sido bom, para onde tem havido o concurso tem sido bom, tem recrutado bons colegas, pessoas com um nível muito bom, jurídico, né, de ficarem à frente das serventias. Eu reputo que o concurso foi uma proposta da classe à época bastante acertada. Não tenha dúvida, a minha família, eu devo muito a eles, porque sempre me apoiaram, né? Meus pais me apoiam muito nessa luta, minha esposa, filhos nascendo, se criando e eu na luta aí, pela classe, pela atividade, estudando, viajando para Brasília, representando a classe nesses movimentos todos, das entidades todas. Então, a família foi muito importante para mim, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Tenho 2 filhas casadas, já com filhos, tenho um filho que ainda não é casado, mas está muito bem, estão todos bem, graças a Deus. Vivo com a minha mesma esposa desde o início, né? Não que fosse o caso de trocar, não é esse o problema, mas é só para demonstrar quanto, da parte deles, eles foram tolerantes comigo em toda essa vida, essa maratona toda de luta aí pela atividade. Lógico, tem que conciliar, né? Você trabalha, você luta, você tem lá os seus momentos de luta, mas tem que ter também os seus momentos com a família, e nós sempre fizemos muita questão de estar presente na família, com os filhos, nos momentos importantes de todos nós, né? Foi um momento doloroso, mas é a perda da mãe, né? Mas, infelizmente, ela já vinha sofrendo, né, de Alzheimer há mais de 10 anos, e a família, de certa forma, já estava conformada, né, com a partida dela e esperando, infelizmente, que um dia isso fosse ocorrer, e de fato acabou acontecendo. Mas foi muito doloroso para todos nós, mas que Deus a tenha, né? Que ela esteja bem e olhando e zelando por nós, né? Como sempre fez. Evidentemente que quando você está à frente de movimentos classistas, de representações institucionais e tudo mais, você precisa ter uma retaguarda muito grande, e essa retaguarda ela é muito importante. Uma das mais importantes, em primeiro lugar, foi da família, né? O apoio da família. Em segundo lugar, foi da minha própria equipe, né? Os meus funcionários, o meu substituto, que é o Conrado, que está comigo aqui desde o início dessa jornada. E dos colegas que sempre estivemos juntos, né? E aí eu gostaria de render uma homenagem a um grande colega que eu reputo um dos maiores batalhadores na época da manutenção da privatização em 82 e depois na manutenção da privatização na Constituinte, que foi o Dr. Bernardo Oswaldo Francês, né, que 18º registrador de imóveis, que saudosa memória, que hoje já falecido, né, faleceu há pouco tempo, e que eu lembro com muita saudade aí dos movimentos, do trabalho dele, da companhia, né, em prol de toda essa nossa luta e dessas conquistas todas que nós tivemos, né?
o Dr. Antônio Carlos Leite Penteado também, que já partiu, né, saudosa memória. E são pessoas que realmente marcaram, né, marcaram a nossa época, marcaram a nossa vida institucional, né, e muitos outros. Seria injusto aí ao tentar nominar todo mundo, você acaba cometendo alguma injustiça, mas principalmente Dr. Bernardo, Dr. Antônio Carlos Leite Penteado, que eu lembro que já partiram dessa vida, né, que foram muito importantes nessas nossas conquistas. Nós nos conhecemos nesse movimento de 82 pelo restabelecimento da privatização contra a estatização. E fizemos uma amizade em razão disso, muito forte, né? Amizade até de família, né? Com os filhos, esposa, filhos e tudo mais. Depois ele assumiu a Anoreg São Paulo, né? Antes de Anoreg era a Associação de Serventuário de Justiça, depois foi transformada em Anoreg São Paulo, e na qual eu também estive como vice-presidente dele, atuei junto com ele na Anoreg São Paulo. E assim por diante, vários movimentos por exemplo, na regulamentação do 236 da Constituição Federal, que é a Lei 8935, estivemos juntos, batalhando juntos lá nas comissões que foram criadas pela classe para apresentação de proposta, né, na regulamentação. Então, foi uma relação muito boa, uma relação de amizade muito boa. Eu lembro com muita saudade e com muito carinho da atuação do Dr. Bernardo e da amizade que nós tínhamos, né? Olha, o futuro dos notários registradores vai depender muito da atuação dos notários registradores. Eu sei que hoje, com o concurso público, o pessoal novo que está chegando na atividade, existe aí uma propensão da classe em cada vez mais se modernizar, né, de se atualizar, de desenvolver serviços eletrônicos, né, substituir o manual, substituir o papel pelo eletrônico, pela assinatura eletrônica. Então, o futuro vai depender muito da classe, do acompanhamento da classe e da modernização tecnológica e eletrônica. Não podemos ficar para trás, né? E a única preocupação maior que eu tenho é com relação a esse assunto do teto, né? Para as naturezas, as serventias vagas. Isso aí já está inviabilizando os concursos por conta dos interesses dos tribunais na receita das serventias. Então eu vejo com muita preocupação essa questão do teto, porque poderá inviabilizar os concursos, e inviabilizando os concursos, a atividade acaba também sendo inviabilizada, né? Desse dinamismo que ela vinha tomando até então, né, com a privatização. Mas eu acho que isso é uma missão para os novos que estão aí, e para as autoridades precisam refletir muito sobre isso também. E como que eu gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como mais um que atuou e trabalhou e batalhou para que a nossa atividade chegasse até aqui bem, como chegou e tem chegado, e que batalhou também por essa modernização da atividade. Nada mais que isso. Tudo vale a pena, né, na vida, né? Eu acho que toda vez que você se embrenha numa atividade, né, num caminho, e sai desbravando, levando novas ideias e encontrando ressonância de todo o seu trabalho, né? Isso é muito gratificante, e por isso valeu muito a pena
tudo que nós fizemos até aqui, temos feito. Eu acredito que temos muito ainda a fazer. Não estamos pendurando a nossa chuteira, não, temos muito a fazer ainda. E por isso eu acho que vale a pena. É sempre bom você estar dinamizando, né, modernizando e trazendo coisas boas, ideias novas para a atividade.